Oi, galera. Hoje a gente vai, na matéria de filosofia, a gente vai estudar comparativamente dois filósofos muito importantes que na filosofia nós chamamos de pós-socráticos. É Platão e o Aristóteles, certo? São dois nomes super importantes, Platão e Aristóteles. Muito bem, gente. Vocês lembram? Se não lembram, por gentileza, escrevam no formulário, naquele espaço que eu deixo normalmente, para que eu possa mandar via e-mail para vocês um material. Mas aí eu vou mandar individualmente, tá? Eu vou fazer um material geral, que eu vou deixar com o Rodrigão, com o Suzuki, para ele colocar na plataforma de vocês. Mas se alguém quiser se aprofundar na teoria platônica, a gente se aprofunda, e se alguém quiser se aprofundar em Aristóteles, a gente se aprofunda também. Na minha opinião, eu adoro Sócrates, né? Porque foi o cara que, o filósofo grego, que iniciou a filosofia pensando no homem, né? Na linha antropológica. Porém, chega em Aristóteles, porque aí veio Platão, né? Perdão, eu estou embaralhando tudo, né? Mas assim, Sócrates não escreveu nada, teve um discípulo chamado Platão, que escreveu a maioria das coisas que Sócrates fez e que falou através de diálogos, né? E depois de Sócrates, apareceu um cara chamado Aristóteles, que confrontou parcialmente a teoria de Platão, certo? Porque a teoria platônica é chamada de sistemática porque separa bem aquela história de mundo das ideias, né, o mundo inteligível, e o mundo sensível, o mundo dos sentidos. Então, segundo Platão, a gente tem aquela visão extremamente polarizada das ideias perfeitas, né, que são concebidas pelo nosso raciocínio, não estragam, não perecem ao longo do tempo, elas não, por exemplo, elas não deterioram, né, elas não desmancham. E nós temos o mundo material, o mundo sensível, correspondente àquelas ideias. Que esse sim, esse aí envelhece, são objetos, na verdade, são objetos, seres. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando a gente pensa num cachorro, nós pensamos num cachorro ideal. Cada um pensa no seu cachorro. Então você tem na cabeça o que é um cachorro. Pode ser. Bom, na sua cabeça ele pode ser qualquer cachorro. Mas é o cachorro ideal, é o cachorro ideal. Vem da tua ideia. E vem de um raciocínio que você formulou. Mas o Platão, ele não. Essa câmera não para de desfocar, né, gente? Eu espero que só com o áudio vocês consigam entender bem o que eu estou querendo dizer. Muito bem. O Platão defendia que essa história do. Talvez seja por causa do movimento da minha mão, né? Italianinho, se segurar a mão, não falo mais nada. O Platão dizia que esse mundo das ideias, o mundo inteligível, que imagina as coisas ideais, que cria a imagem ideal das coisas, a imagem seria a imagem mais correta, né? Vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, porque nem sempre é a mais correta. Depois a gente vai ver um outro cara Bom, eu não vou dar spoiler do futuro, porque é bem legal. Mas assim, quando a gente tem uma ideia de alguma coisa, um relógio, uma cadeira, um cachorro, como eu estava dizendo, nós temos a imagem ideal, aquela imagem que nós formulamos, aquela coisa que nós temos como referência, né? Se nós virmos um gato, a gente vai saber que não é um cachorro, porque o nosso raciocínio vai separar gato e cachorro. Muito bem. No nosso raciocínio, nas nossas ideias, no mundo inteligível, nós temos uma imagem, né, uma imagem ideal da nossa ideia, raciocinada por nós,
de um cachorro. Ele pode ter qualquer formato, cada um tem a sua ideia de cachorro. Porém, na vida real, tem 400 mil tipos de cachorro. Só de raça, tem aquelas 500 mil raças, depois fora os SRD, sem raça definida, né? Que são aqueles que têm, às vezes, misturas de raça, às vezes não, sempre, né? Que se ele chegou nesse ponto, ele tem uma mistura de alguma coisa. E aquele monte de cachorro diferente, né? Que a gente encontra nas ruas, as pessoas hoje em dia estão tendo cachorros sem raça definida, enfim. Nos abrigos, né? Para doação, os filhotinhos. Muitos tipos, infinitos tipos de cachorro. Mas a ideia principal de cachorro, nós temos na cabeça. A gente não vai olhar um macaco, um orangotango, um chimpanzé, e vamos falar, será que é um cachorro ou é um gato? Não, a gente sabe muito bem que é um macaco. Né? Pode ser um orangotango, como eu falei, pode ser um chimpanzé, pode ser um sagui, pode ser aquele macaco prego. O exemplo foi ótimo, né? Pode ser, assim, muitos tipos de macacos, mas nós temos na cabeça que aquilo é um macaco. Então, assim, só para vocês terem uma noção prática, uma noção tangível, né? uma noção palpável da diferença entre mundo ideal, mundo das ideias, mundo inteligível, que são os nomes que se adota por aí, que às vezes você repara, você vai se deparar com um nome e falar assim, nossa, o professor não falou esse nome. Que mundo é esse do Platão? Então eu estou falando ideal, mundo das ideias, mundo inteligível. Tem pessoas que falam mundo real, tem alguns escritores, alguns autores que falam mundo... acho que das ideias são só esses, mas, por exemplo, no mundo material, nós usamos mais o mundo sensível, que tem a ver com sentidos, né? Visão, olfato, paladar... Visão, audição, olfato, paladar e tato. Por favor, né? O professor é descoordenado, mas vocês não precisam necessariamente ser descoordenados. Então, o mundo sensível tem a ver com esses sentidos que eu falei, mas ele pode ser chamado de mundo natural, mundo real, mundo dos objetos, entendeu? Aquele mito do Platão que nós conversamos, acho que numa das aulas anteriores, separa bem isso. Aquele mundo das ideias que o pessoal da caverna fazia, porque eles só viam sombras, então as ideias deles eram deturpadas, eram deterioradas, não eram assim umas ideias baseadas na realidade, né? E o mundo real, daquele cara que fugiu da caverna, que ele passou a ver as coisas na claridade. Depois voltou para a caverna falando, vamos lá, eu vou ajudar vocês a sair daqui. Mas tinha gente que não queria sair, porque lá estava quentinho, gostoso e estava contente com aquela realidade. Lembra? Acho que eu falei nas turmas presenciais que, não genericamente, não vamos colocar 100% dos casos, mas aquela história de achar que tá a situação tua, né? A tal da zona de conforto. Tá quentinha, gostosa e eu não tô no barato de raciocinar muito, não quero sair daqui. Mas essas ideias estão porcarias. Beleza, para mim tá perfeito. Não em 100% dos casos, mas na grande maioria, a gente vai chamar esse processo de alienação. Porque todo mundo em volta sabe que aquilo que o cara conhece, ou a opinião, a visão dele, que o indivíduo conhece, não é baseada na verdade, não é baseada na realidade. Às vezes está deturpada, às vezes está, sei lá, ele está pensando numa coisa, achando que aquilo é verdade e não é. Então, assim, a gente, em alguns casos, na grande maioria, não 100%, nós chamamos isso de alienação, porque o cara está alienado à realidade. Ele não tem contato com a realidade, ele está alienado, ele está separado da realidade. E também não faz questão de conhecê-la, né? Porque na cabeça dele passa que aquilo pode ser trabalhoso, pode ser doloroso, pode ser áspero, machucar. Porque, assim, no mito da caverna, o cara que saiu,
viu a realidade e voltou para ajudar os caras, voltou todo arrebentado. Ele voltou todo esfolado de ter saído da caverna, né? Que representa o esforço da gente em conhecer a realidade. Muito bem. Isso aí foi só um repasse, uma revisãozinha do mito da caverna. Então, nessa aula de hoje a gente vai fazer um conflito, nós vamos estabelecer relações, analogias, né? As diferenças entre o Platão e essa teoria do mundo inteligível estar totalmente dissociada, estar totalmente separada do mundo material, do mundo sensível. Perdão, agora eu confundi. O mundo inteligível estar completamente... não confundi não. Eu achei que eu tinha confundido e não confundi. O mundo inteligível das ideias perfeitas baseadas na realidade estar completamente dissociado do mundo sensível, daquele que a gente vê. Porque o que a gente vê, ou ouve, ou cheira, ou sente o gosto, ou até pega em alguma coisa. Porque como é que a gente engana o tato? A gente dá uma caneta para uma pessoa e fala, olha, isso aqui chama elefante. Toda vez que essa pessoa vir uma caneta, ela vai falar, nossa, que elefante bonito, que cor é? Já pensou? Isso foi um exemplo crasso, né? Assim, foi um exemplo exagerado. Porém, é uma forma de realidade distorcida, né? Uma caneta chamar elefante. Ou girafa. Nossa, você trouxe sua girafa para aula hoje para a gente poder copiar o que o professor escreveu? Já pensou? Que horror! O pessoal vai falar, nossa, que personagem é esse, né? Mas é assim, é brincadeira, é totalmente, como é que vocês dizem, surreal esse exemplo. Mas tem muita coisa que se a gente parar para pensar com um pouquinho de calma num domingo à tarde como esse, a gente vai falar, nossa, a visão do meu amigo X, ela é totalmente deturpada. A maioria da galera pensa uma coisa. A realidade é essa, né? Contra fatos e fotos, não há argumentos. Apesar de que hoje o pessoal manipula foto em aplicativo, né? Photoshop, essas coisas. Mas assim... E aquele amigo X, nossa, ele tá no mundo da... Sabe, assim... Não tem a menor noção do que está acontecendo. Muito bem. Então a gente vai estabelecer uma relação entre essa filosofia platônica, né, essa ideia platônica de separar completamente as ideias do mundo sensível, né, daquilo que a gente absorve pelos sentidos, que pode estar deturpado ou não, podem ser visões, mas né, não são aquelas das ideias, né, dos conceitos ideais. Da visão de um cara chamado Aristóteles, extremamente importante. Porém, é um cara mais realista. Quer ver? Ele é um cara mais ligado... Eu vou citar um nome que eu anotei aqui para falar para vocês, por isso que eu bisoiei aqui. É um cara mais ético, porque ele admite que... quer ver? Na verdade, ele pega a ideia do Platão e depois ele aperfeiçoa a ideia do Platão, afirmando que para você ter uma dedução lógica, você tem que juntar a tua ideia, né? Elas vão formar uma intersecção, vão formar uma área comum entre as tuas ideias e a realidade. Ou seja, voltando por exemplo do cachorro, a gente vai pensar num cachorrão maravilhoso, gigante, peludo, com pelo liso e tal, não sei o quê. Só que a gente vai juntar com a ideia de um cachorro que a gente viu, que pode ser não nem tão perfeito quanto esse, ou mais perfeito que esse, que a gente imagina. Mais lindo, mais show de bola, com todos os atributos de um cachorro. E a gente vai formar uma opinião, a gente vai formar uma doxa, né? Segundo a teoria grega. Mas essa doxa ela será agraciada, né? Ela será contemplada
com as duas dimensões, a dimensão ideal, né, das ideias, eu aponto para lá e na tela sai para cá, é bom levar, muito louco isso, mas o professor chega lá e acostuma o mundo das ideias com o mundo material, então vai formar uma junção a respeito disso, e aí vai te dar uma opinião um pouquinho mais sólida, baseada na ética. Você não vai sair, por exemplo, pregando uma coisa, você não vai sair falando a respeito de uma coisa que você não tem a menor ideia. Olha só o termo que eu usei. Não tem a menor ideia. Lógico, ideia você tem, mas a tua ideia ela não está, como é que se diz? Suportada. Ela não tem uma estrutura real. Então a tua ideia, como no mito da caverna, ela pode ser completamente deturpada, ela pode ser completamente deteriorada, né? Pode ser baseada tipo numa imagem, né? Numa coisa assim que você imaginou, mas não conferiu, mas não ratificou, não confirmou com a realidade. Então ela pode ser só uma ideia, né? Pode ser só uma imaginação, por exemplo, tua. Muito bem. Confrontando esses dois filósofos famosos, Platão e Aristóteles, a gente vai ter exatamente essa comparação mais prática, né? O Platão separava completamente as ideias do mundo material, afirmando que as ideias a gente adquiriria num mundo perfeito, fora da Terra, né? Assim, a gente receberia essas ideias de uma força messiânica, né? Uma força mística que nos daria uma força... Hoje em dia a gente ia falar Deus, né? Lógico. Mas assim, uma força maior que o ser humano que conceberia, né? Desenharia esses conceitos na cabeça do ser humano. E o mundo material, que na verdade poderia ou não se confrontar com as ideias de Platão. Por isso que a gente fala do mundo platônico, gente. A gente fala de amor platônico. O que é? Vamos trazer para esse nosso aprendizado de hoje. O que é o amor de hoje, né? O que é o amor platônico? Que todo mundo fala, nossa, isso aí é amor platônico. Você entendeu? Vamos pensar. Vamos supor um cara que acha legal uma garota, só que ele imagina a garota um docinho de coco, uma frutinha maravilhosa, madura, uma coisa assim sem defeitos nenhum. E a gente sabe que não é assim. Os seres humanos não são assim perfeitos. Essa moça que o rapaz imaginou, ela tem os defeitinhos dela, ela tem os probleminhas dela, tanto ela é legal, sorri pra chuchu, mas ela é chata também. Ela é exigente em alguns pontos. Então, essa história de amor platônico é o amor que o cara idealiza, é o amor que o cara imagina. Ah, eu tô apaixonado pela moça. Não, pera lá, você tá apaixonado pela imagem que você formou da moça, pela ideia que você acha que ela é. Mas se você não conhece direito, então você cultiva um amor platônico. Fora isso, né, no amor platônico existem as briguinhas, aquela coisa de, eu quero, não quero. Você entendeu? Que existe entre casais que nós todos sabemos. Então, o amor platônico é isso, é aquele amor ideal, né? Aquele amor que não tem problemas, não tem medidas, não aparecem barreiras, né? Aquela coisa assim maravilhosa de segunda a domingo. E nós sabemos que não é bem assim. Todos nós já sabemos. Vocês já são jovenzinhos que já daqui a pouco são adultinhos e já sabem muito bem que não é assim. A coisa não é perfeita, né? Por isso que nós falamos de amor platônico. Filosofia platônica. Você imagina uma coisa super legal, mas nem sempre ela é tão legal quanto você imaginou. Já o Aristóteles, ele dizia o seguinte, que para você ter certeza de alguma coisa que você pensou, você precisa juntar aquela ideia que você tem com a realidade. Produzir essa intersecção, né?
Os mundos coexistem na visão aristotélica. É uma mistura de ideias mais realidade. Essa é a visão aristotélica, baseada na ética. Nós chamamos de escola filosófica ética, porque depois nós vamos ver mais para frente, quando a gente estudar ética em si, que a ética é baseada na verdade. É como você ser realmente quem você é. Se você não for realmente quem você é antiético. Nós vamos ver, eu pretendo usar exemplos de profissão, né? Alguém já ouviu falar do juramento de... eu não lembro o nome do filósofo agora, Jesus. Mas assim, existe um juramento que os médicos fazem quando eles se formam. Se alguém souber, escreve para mim, por favor. Eu vou adorar que vocês pesquisem isso e ensinem o professor. Vai ser um espetáculo isso. Aula invertida, videoaula invertida. Vai ser um inédito, né? Vai para a NASA essa ideia. Mas assim, eles fazem um juramento quando eles se formam, os médicos, no qual eles afirmam que eles vão curar as pessoas, vão cuidar das pessoas. Que aquilo é o ideal, é o ponto máximo da profissão de médico, né? Enfim, é um juramento ético, que ele vai fazer exatamente o que a profissão manda, o que a medicina levou 20 anos para ensinar para o cara. 7 de faculdade, mais 10 de residência, enfim. O cara, quando ele se forma um médico, nossa senhora, ele adquire um conhecimento que não acaba mais. Então, para quem pretende ingressar na carreira de medicina, prepare-se para estudar. Porque, assim, eu acredito que seja a profissão mais bonita que existe hoje em dia, né? Tem um bombeiro que salva as pessoas, que precisa de muito altruísmo, que é o oposto do egoísmo, e tem o médico, que acima de qualquer coisa, ele fez um juramento ético, que eu não lembro agora como é que é o nome do cara. Eu não lembro agora. É um juramento que ele fez, Hipócrates. Não deve ser Hipócrates. Bom, enfim, se alguém souber, manda um recadinho pro professor. Tipo, professor, como é que você não sabe qual é o nome do filósofo que os médicos juram por ele? Enfim, o cara estudou 1 milhão de anos, porém fez um juramento no final. Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu sei e tudo aquilo que eu farei será para salvar a vida das pessoas. Será para melhorar a saúde das pessoas. Enfim, é um negócio meio complicado, é um negócio meio grandioso demais, baseado na ética, que é grandiosa demais. O conceito é pequenininho, mas a ética se aplica a N coisas, né, na vida. A ética é uma coisa assim, tipo o antigo Bombril, a antiga propaganda do Bombril. Tem 1001 utilidades. Em tudo que você for fazer, você pode usar a ética. Certo? Pensem nisso que eu falei sobre a ética. Por favor. Gente, um grande abraço. Não vamos estender muito essa aula. O que eu queria mais era... assim, meu maior objetivo hoje era fazer a comparação, a analogia entre a filosofia de Platão, a ideia platônica e a ideia aristotélica, né? Que aí a gente vai ter conhecimento melhor a respeito de 2 filósofos para não ficar gasoso demais o nosso conhecimento, para não ficar muito abstrato, certo? Muito né? Na esfera do papel, vamos copiar quem foi Platão, quem foi Aristóteles e coisa e tal. Um grande abraço a todos, bons estudos. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Muito obrigado.